Gente, os adventistas são conhecidos por levar mensagens de esperança por todo canto. Diversas iniciativas de estudo da Bíblia estão disponíveis para todas as idades. Mas e as crianças, elas também podem falar de Jesus? Com certeza, né? Assista e se inspire agora. Qual é a idade mínima para falar de Jesus aos outros? Fiquei com isso na cabeça. Até procurei alguns livros, busquei na Bíblia alguma passagem específica, mas decidi perguntar para alguém que entende sobre evangelismo. Chega mais perto. Não existe uma idade mínima para falar de Jesus. Todos podem falar, inclusive as crianças. Jesus mesmo deu ênfase no trabalho e na importância das crianças. Em Mateus 18, nós vemos isso claramente. As crianças são puras, verdadeiras, sinceras, e Jesus disse que é das crianças que sai o perfeito louvor. E eu tenho certeza que delas pode sair um verdadeiro e poderoso evangelismo. O pastor Luiz é o diretor do departamento que desenvolve projetos de evangelismo em 8 países da América do Sul. As escolas de evangelismo já aconteciam para os adultos em todo o país. Porém, até pouco tempo atrás, não havia um projeto sistematizado que ensinasse as crianças a falarem de Jesus para os seus amigos. Foi então que a professora Gláucia, que dirige o Ministério da Criança na América do Sul, teve uma ideia. E o pastor Luiz, apaixonado pelo evangelismo, somou suas forças comigo e hoje ele faz um treinamento na escola de evangelismo para crianças, que chama Evangelismo Kids, onde as crianças são apaixonadas e aprendem, inclusive, a serem pregadores, como o pastor Luiz também. É um planejamento, é algo bem redondinho, é bem planificado mesmo, para que a gente consiga fazer na linguagem da criança e com tempo reduzido também para a criança evangelista. Olha só essa história. Além de irmãos, o Rian e a Hilary são uma dupla missionária. Com 7 e 9 anos de idade, eles queriam ser batizados, mas para que isso acontecesse, os pais propuseram um desafio que faria deles pequenos missionários. Ao mesmo tempo que veio uma alegria, também veio um pouco de medo por conta de que é uma decisão muito importante, mas a gente sabia que a base já tinha sido plantada e que eles estavam realmente querendo por amor a Jesus. Eu tive vontade de batizar, eu pedi para minha mãe. E lançamos o desafio de também levarem mais um com eles. Eles escolheram alguns amiguinhos para orarem por eles e estudarem a Bíblia juntos em um pequeno grupo. Um deles, o José, aceitou ser batizado. Como combinado, o Rian e a Hilary foram batizados e levando junto com eles um amigo especial. E adivinha quando foi essa cerimônia? Em uma das edições do Evangelismo Kids. O Ministério da Criança, ele tem duas ênfases, dois pilares principais. O primeiro é o alimento. A escola sabatina, o estudo da Bíblia, onde pais e professores se envolvem enormemente, né? E é uma base muito especial. E a segunda ênfase, o segundo pilar muito especial é o evangelismo. É a missão, é o desafio que a gente vai colocar para essa criança. Todo ser saudável, ele não pode só se alimentar. Se a gente come muito, a gente engorda se a gente não faz exercício. Então, eu costumo fazer uma analogia com a musculatura, o exercício. Fortalecer a musculatura, para mim, é através do desafio e da missão. Na Bíblia, nós encontramos essa ênfase dada por Jesus. Em vários momentos, as crianças são colocadas em destaque. E há também uma profecia de que nos últimos dias, Deus usaria as crianças de maneira poderosa para evangelizar os pais, os familiares e outras pessoas mais. Por isso, eu quero convidar cada pai, cada mãe a chegar mais perto e assumir um compromisso de investir no seu filho, na sua filha, nos seus netos, na sua família, para que as crianças possam se tornarem grandes evangelistas nas mãos de Deus. Se a Escola de Evangelismo Kids ainda não chegou na sua região, aguarde e se prepare. Em breve, todas as regiões do Brasil vão receber o projeto. Quer saber como incentivar o seu filho a viver a missão sendo evangelista? Acesse adv.st/pequenosevangelistas e confira as dicas.